Ok, bancário e bancária, seja bem-vindo a este vídeo. Aqui é Igor Costa, do programa Bancária Nível Hard. E eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que é ancoragem? Você usa ancoragem quando você aborda seus clientes, quando você conduz o processo de vendas até o fechamento? Se você entender o que é ancoragem, eu te garanto, você vai conseguir fechar negócios com muito mais facilidade. Mas, ao entender o que é ancoragem, você deve conhecer as técnicas de ancoragem, o que está por trás, para que quando você utilizar, você tenha plena consciência do processo de condução da venda ao utilizar essa técnica e você vai conseguir assim fazer com que o seu cliente chegue até o resultado que você queira que ele chegue, que é justamente a assinatura do contrato ali do produto e serviço. Então, vamos então a entender agora o que é ancoragem. Bem, eu quero te dizer que essa técnica de ancoragem não é nova, ela é muito antiga, é uma técnica que ela é utilizada muitas vezes conscientemente e inconscientemente. Nós, sem querer, utilizamos muitas vezes essas técnicas com nós mesmos. Isso quer dizer o quê? Que a ancoragem, ela é algo que faz nós modificarmos as nossas decisões, nossas opiniões, baseadas em algum estímulo que foi exposto para nós. A gente se depara com certo estímulo e aquilo ativa na nossa mente algo que faz a gente tomar certas decisões. Quer ver um exemplo? Quando você ouve certa música, escuta certos sons, sente certos aromas, isso causa no seu cérebro alguma sensação, seja positiva ou negativa. Em algum dado momento da sua vida pessoal ou profissional, você foi exposto àquela mesma sensação que agora está voltando para você e você vai ter sentimentos positivos ou negativos. Vai fazer você lembrar de coisas boas e de coisas ruins. Então, quando a gente ouve uma música que faz a gente lembrar lá da nossa infância, isso causa em nós boas sensações, se realmente a nossa infância foi boa. E o contrário também é verdade. E como é que isso funciona no processo de venda? Bem, eu vou citar para você um exemplo. Você deve conhecer essa pessoa que eu vou falar, que se chama o professor Edgar Abreu. Se você não conhece que é o Edgar Abreu, eu incentivo você a fazer uma pesquisa sobre ele. Ele é uma pessoa, um especialista em certificações, que instrui bancários e bancárias, alguém que quer ingressar ali na carreira financeira de modo geral, a conseguir as certificações de CPA 10, CPA 20 e tantas outras. Na época que eu tirei a minha CPA 10, inclusive, eu estudei por um material gratuito que ele disponibilizava na internet. E olha, foi assim a prova mais tranquila que eu já fiz. O material excelente, não precisei de muito esforço para entender ali os conceitos que ele apresenta no material dele. Então, estudei ali por uns 15 dias, mais ou menos, que eu me lembre, marquei a prova, fui lá e fui bem sucedido, recebi a minha certificação de CPA 10. Então, eu incentivo você a fazer uma pesquisa sobre esse professor. Se você não conhece, se você conhece, comenta aí, diz o que você acha desse professor, porque para mim, se eu for recomendar hoje para qualquer bancário ou bancária que queira tirar certificação, queira ingressar na carreira financeira, eu preciso da certificação CPA 10, CPA 20, sem erro, sem precisar muito trabalho. Professor Edgar Abreu, eu não estou aqui fazendo. Eu estou fazendo a propaganda dele, mas eu não ganho nada com isso. Ele nem me conhece, não sabe nem que eu existo, mas é porque eu fiz, outros colegas da minha agência também fizeram, e todo mundo que estudou pelo material dele conseguiu a aprovação de maneira bem fácil. Claro que depende também do esforço da pessoa querer estudar. Ela pode ter o melhor material do mundo, mas se ela não estudar, não vai ser bem sucedida. Então, o que tem o professor Edgar Abreu com essa técnica de ancoragem? Ele mesmo, lá numa publicação dele, no seu canal do Instagram, ele, ele usou essa técnica com todos aqueles que tinham acesso ali, que seguiam ele. Ele, na verdade, fez uma publicação, tanto no perfil dele do Instagram como no Facebook. Só que a maneira que ele colocou as duas publicações foi diferente num canal e no outro. Por quê? Porque ele colocou dois pontos de vista diferentes, ou seja, ele fez a ancoragem aqui e ali, ou seja, no Instagram e no Facebook.
E por incrível que pareça, justamente porque ele fez essa ancoragem bem feita, quando ele fez uma pergunta referente à postagem que ele colocou, as respostas foram diferentes justamente por causa da ancoragem. Ele conseguiu fazer com que a mesma pergunta tivesse respostas diferentes. E com a certeza de que quem respondeu estava respondendo certo. E qual foi essa postagem? Eu incentivo você a procurar lá no perfil dele no Instagram, procura lá por essa ancoragem. Você vai ver que ele colocou lá duas ações do banco, se eu não me engano, do Banco do Brasil, e colocou lá que uma publicação, um determinado período, ela estava em queda, e na outra ele colocou que ela estava subindo e perguntou ali o que era que se devia fazer naquele momento, se era vender ou se era comprar mais ações. E aí, de um lado, muita gente respondeu vender, e do outro lado, no perfil do Instagram, comprar. E aí depois ele mandou a resposta, dizendo que aquelas respostas, nenhuma estava certa ou errada. Na verdade, dependia em si do período que estava sendo analisado. Então, na hora que a pessoa é levada a tomar certas decisões, às vezes ela não atenta para coisas que são mais técnicas e acaba tomando as decisões por causa da emoção do momento, de ver ali, de ter que tomar a decisão de supetão, vamos dizer assim. E aí ele explica então o que é a ancoragem. E aí eu vou mostrar para você um exemplo de um filme que ele mostra essa técnica, né? Ou seja, a pessoa é levada ali pela repetição a ancorar algo inconscientemente nela, que mais tarde vai fazer ela tomar uma decisão. Então, vamos assistir aqui o vídeo. How did you do that? Liu Ansei, legendary gambler. He bets on everything, anything, huge cash bets all the time. Once the Bellagio put Bill Gates out of the high roller suite because Liu Wan was flying in. He is the perfect Vic. How did you know who he was gonna pick? We told him to. We've been telling him all day. From the moment he left his hotel room, we've been priming him, programming his subconscious. He's been seeing the number 55 all day long. On the elevator, in the lobby, even the stick pin on the doormat. Not only that, we loaded his route from the hotel to the stadium. He looks out the window, primers are everywhere. Now he doesn't see it, but he does. There's no getting around it. He even sees Farhad. Suggestions are everywhere, from the number of flowers in a vase. That is genius. Yeah, and it's not only what he sees, it's what he hears. The Mandarin word for 5 is woo. There are 124 woo-woos in sympathy for the devil. Now, he's not registering it, but it's all there. So when he picks up those binoculars, looks out on the field, sees a familiar face with the number 55 on his jersey, some little voice in the back of his mind says, that's it. And he thinks it's intuition, and he picks. E aí, o que você achou? Você percebeu ali que a pessoa, ela foi, vamos dizer assim, ela foi ancorada para mais tarde tomar certas decisões. E aí você pergunta, Igor, mas isso é uma técnica de venda? Eu devo usar ancoragem? Isso não é antiético eu fazer isso? Não, não é antiético. E sim, você deve usar essa técnica de venda. Técnicas de venda, elas devem ser usadas em conformidade sempre com a ética. Você nunca vai utilizar técnicas de venda para enganar o cliente, fazer com que ele naquele momento ele adquira o produto ou serviço e quando ele der 3 passos fora da agência, ele tipo que cai em si, se arrependa e venha querer cancelar e brigue com você. Não, não é isso. Você simplesmente vai abrir os olhos dele e fazer com que ele perceba que aquele produto vai ajudá-lo de alguma forma a conseguir conquistar os planos e objetivos dele. Ao utilizar a técnica de ancoragem, que você deve ter em mente é que você vai fazer com que o cliente, ele entenda que é o momento dele tomar a decisão, porque você ancorou o processo decisório dele, que é emocional, como eu já falei em outros vídeos, em uma coisa boa, positiva. Aí você diz assim, Igor, mas como assim? Como é que isso funciona na prática? Eu vou te mostrar um exemplo prático sobre isso.
quando você, por exemplo, vai oferecer um consórcio para o seu cliente, como é que você vai ancorar a mente dele, né, o emocional dele, para que ele entenda que é uma decisão sábia, é uma decisão acertada adquirir um consórcio? Quando você faz ele imaginar como seria a vida dele já com aquele bem que ele vai adquirir por meio da cota de consórcio. Quando você faz ele visualizar como é que a vida dele vai ser depois de possuir o bem, você está ancorando o emocional dele e ele assim começa a perceber que realmente aquilo faz sentido. Você não está tentando ali ludibriar ele, você está mostrando para ele uma possibilidade real, algo prático, algo que é necessário que ele faça, que vai fazer com que ele atinja assim, seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, na questão da cota de consórcio, se for um consórcio de imóvel, de repente o cliente ele já até tem casa própria, às vezes mais de uma. Mas se ele adquirir uma cota de consórcio para pensando em investimento e colocar aquele bem como uma renda passiva, ó, você está abrindo o olho dele para uma outra possibilidade, que talvez ele nunca tenha parado para pensar, porque ele pensa assim, poxa, vamos dizer que ele já tenha tido em mente que ele queira, né, adquirir um outro imóvel para colocar, por exemplo, como um aluguel de ponto comercial. Bom, mas talvez na mente dele só será possível se ele primeiro guardar um bom dinheiro para poder comprar à vista. E aí ele vai se descapitalizar. E aí quando você diz, olha, ao mesmo tempo que o senhor, a senhora está levando a sua vida aqui no seu, do jeito que o senhor vem levando, o senhor vai pagando aqui as parcelas do consórcio. Lembre-se que o senhor, a partir do primeiro pagamento, na próxima Assembleia, já pode ser até ser contemplado por sorteio. Não é garantido, mas é uma possibilidade real. Por exemplo, nessa cota de consórcio, aqui nesse grupo que o senhor está entrando, a senhora está entrando, já foram sorteadas X pessoas nesse período de tempo. Então, entenda que pode sim, é plenamente possível, é razoável esperar que o senhor seja uma hora sorteado, apesar de a gente não poder garantir. E fora que, ao mesmo tempo, é uma parcela que não vai comprometer significativamente a sua renda, ao mesmo tempo que você vai pagando aqui a parcela do seu consórcio, você vai economizando de outro lado, e quem sabe dar um lance. É uma possibilidade. Então, veja, você está ancorando a mente da pessoa, porque quando se fala em ancoragem, às vezes a pessoa pensa que é só ancoragem de preço. Então, às vezes, a pessoa só aprende um tipo de ancoragem, dizendo assim, olha, é o seguinte, a parcela aqui desse produto vai dar R$ 2.000. Aí a pessoa dá um pulo, R$ 2.000, que é isso? Não, mas calma, mas eu dei um jeitinho aqui, conversei com o meu gerente e conseguimos baixar para 1.000. Aí a pessoa, ufa, ainda bem, vou adquirir. Quer dizer, isso aí funciona? Funciona, mas se você notar, não está sendo ético. Porque a gente sabe que muitas vezes alguns bancários e bancárias são ensinados, imitando o exemplo de outros, né, que eu acho isso a pior coisa que tem, para fazer esse tipo de coisa. Uma hora ou outra, algum cliente vai perceber que isso daí não é verdade, que você está falando, e ele vai espalhar ali para os outros. Você sabe, principalmente quando se trata de cliente com perfil empresarial, ele tem tem um círculo de amizade ali, e você vai queimar seu filme. E um negócio que você consegue, você vai destruir ali para mais 10 que você poderia conseguir. Agora, se você usar ancoragem no sentido emocional, principalmente, fazendo a pessoa visualizar como é que ela vai conseguir conquistar os objetivos dela por meio do produto ou serviço que você está oferecendo, aí sim você vai ser bem sucedido. Então, como eu mostrei nos exemplos, tanto do professor Edgar Abreu, quanto do vídeo que eu te mostrei, é um processo de ancoragem. Quanto mais você treinar a fazer isso, mais natural vai sair. Claro que quando a gente se fala aqui de ancoragem, esse é um assunto que ele é muito amplo. A gente pode ficar aqui por horas falando de vários exemplos, pegando cada produto do banco. Eu citei aqui um, que é o consórcio, mas para cada produto dá para você fazer uma ancoragem diferente. E aí a gente vai conseguir, você vai conseguir no seu dia a dia, fazer com que a tomada de decisão do cliente se dê de uma forma mais suave, né? E que ele saia satisfeito. Porque a partir do momento que você conseguiu ancorar a mente dele de que aquele produto e serviço é uma coisa boa para ele,
não tem ninguém que vai tirar isso da cabeça dele. Ele mesmo chegou a essa conclusão. Você apenas expôs para ele. E agora que ele entende que aquilo é uma coisa muito boa para ele, por mais até que venha outras pessoas, parentes, amigos, que por algum motivo não gostam daquele produto ou serviço e tentem ele reverter a mente, não, ele vai dizer não, 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 você está errado. E ainda vai vender o produto para aquele parente, para aquele amigo, aquela pessoa ali que tentou, vamos dizer, colocar algum aspecto ruim na aquisição do produto ou serviço dele. Então, eu espero que com essas dicas que eu te dei agora da ancoragem, você consiga colocar em prática, né? Comente, compartilhe, me mande uma mensagem. Se você tem alguma dúvida, fique à vontade. Estou aqui para te ajudar, te esclarecer qualquer coisa que você tenha dificuldade. E, como sempre, eu desejo para você excelentes negócios e até um próximo vídeo.